Motorista de caminhão é sequestrado enquanto fazia transporte de carga de carnes em Campina Grande. 3 pessoas são socorridas para o trauma após tiroteio em bar em Lagoa Seca. Estudantes de Campina avaliam o primeiro dia de provas do Enem 2023. E ainda, a lutadora de Muay Thai aqui da Paraíba conquista cinturão em torneio no Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição falando sobre o sequestro de um caminhoneiro que aconteceu aqui em Campina Grande. Ele fazia o transporte de uma carga de carnes quando foi levado pelos bandidos e viveu momentos de terror. O motorista do caminhão tem 40 anos de idade. Ele contou para a nossa equipe toda a situação vivida ontem quando descansava no veículo com uma carga de 16 toneladas de carne vindas de Marabá, estado do Pará. Eu cheguei aqui em Campina Grande no Açaí da Liberdade ali. Cheguei sábado mais ou menos de 1 para 2 horas da tarde. Aí quando deu ontem, eu tava ali lá na porta ainda, né? Que eu ia descarregar hoje. Aí mais ou menos de 4 para 4 e meia, quando eu tava deitado dentro do caminhão, quando eu me espantei, já foram arrebentando a porta e já foram entrando para dentro do caminhão. E me mandando eu não olhar para lugar nenhum, ligar o caminhão que eles queriam só carga. E todo o tempo ameaçando de estourar minha cabeça. Se eu fizesse alguma coisa que eles não gostassem, a mão direto no volante. Se eu mexesse em algum botão, eu ia morrer. Quantos homens eram? O que me pegaram lá era 2. Aí você dirigiu por um local que você não sabe que você não é daqui. Não sou daqui. Me levaram, eu saí no asfalto, aí mesmo aqui dentro da cidade, e depois entrei na estrada de chão e todo o tempo não olhar para eles, olhar para frente, não olhar para lado nenhum, para ninguém, que eles queriam só carga. E todo o tempo me ameaçando de estourar minha cabeça, que eu não ia ver mais minha família e que eles não queriam fazer aquilo. O tempo em que você ficou num determinado local que eles permaneceram, você viu eles tirando a carga? Como é que ficou essa situação? Que nem eu tô falando, eu dirigi, aí cheguei na estrada de chão, aí dirigi um pouco, mandou encostar o caminhão, aí de lá me amarraram minha mão para trás e todo tempo cabeça baixa. Entrei para dentro do mato com um e de lá eles sumiram com o caminhão para onde, não sei. Ele contou como foi liberado na Vila Cabral de Santa Terezinha. Eu fiquei lá dentro do mato mais um, que ficou mais eu direto, e todo tempo ameaçando que se eu fizesse algum erro ele ia me atirar, que ele não tinha nada a perder. E aí quando deu mais ou menos acho que umas 9, 10 horas, vieram, me levaram para uma casa que eu também não... E lá eles me desamarraram e eu fiquei lá até mais ou menos umas 4 horas da manhã. Ele confirmou que a carga vinha para um supermercado atacadista em Campina Grande. Carreguei em Marabá, no Pará, no JBS, carne, quase 16 mil quilos. E aí, nunca tinha vindo aqui. E é que nem eu tô falando, eles sempre me falaram que foi parada dada. Diz que aonde eu carreguei, falaram que eu tava vindo pra cá, falaram o caminhão e tudo. Primeira vez que você passou por isso? Primeira vez. E não é bom não. Olha, 3 pessoas ficaram feridas após um tiroteio na zona rural de Lagoa Seca neste domingo. As vítimas estavam em um bar após terem saído de uma partida de futebol. Essa situação aconteceu ontem à tarde em um bar da Vila Florestal, uma comunidade que fica no município de Lagoa Seca. 3 pessoas que estavam num bar acabaram sendo baleadas por desconhecidos. O Major Ilmário, que é o subcomandante do 10º Batalhão da Polícia Militar aqui em Campina Grande, que é responsável pela área de Lagoa Seca, explica essa situação. Houve troca de tiros ou essas pessoas chegaram e foram logo atirando? Boa tarde, Major. Boa tarde. A informação que nos chegou é que ontem, por volta das 15 horas, após uma partida de futebol em um campo na comunidade, essas vítimas teriam se dirigido a um bar e lá estavam quando os 4 acusados chegaram em 2 motos, efetuando disparo contra as vítimas.
De pronto, essas vítimas foram socorridas aqui para Campina Grande, para o Hospital do Trauma. Já ontem mesmo foi feita uma operação saturação na região, a fim de identificar os acusados e evitar que novos episódios viessem a ocorrer, até como retaliação. Foi mantido também um contato com as vítimas no hospital durante o seu atendimento e os mesmos relataram não conhecer os acusados. As informações através de algumas testemunhas dão conta que são pessoas da região, mas ninguém quis entrar em detalhe em relação ao ocorrido. Major, uma outra situação, essas pessoas, elas tinham alguma passagem pela polícia, alguma coisa assim? Não, com relação às vítimas, os 3 identificados, não existe nenhuma passagem pela polícia, não foi identificada através do nome deles e da documentação apresentada nenhuma passagem ou histórico criminal. Os pacientes tinham 18, 22 e 37 anos, proveniente de Lagoa Seca. O paciente de 18 anos, ele sofreu 2 ferimentos por arma de fogo, um em mão esquerda e outro no cotovelo direito. Entretanto, não foi necessário nenhuma abordagem cirúrgica e o paciente foi liberado no mesmo dia. O paciente de 22 anos ele foi alvejado em região de abdômen. Foi necessária uma abordagem cirúrgica, a qual se verificou diversas perfurações em intestino delgado, intestino grosso, e no momento ele se encontra em leito de enfermaria estável. O paciente de 37 anos ele foi alvejado em região de tórax, no tórax direito. Também foi necessária uma abordagem cirúrgica e se encontra estável em leito de enfermaria. E olha só esse caso, durante o final de semana, um homem condenado a 14 anos de prisão por roubo foi preso em Puxinanã. Essa prisão aconteceu no sábado, no sítio Açudinho, em Puxinanã, e o acusado, preso, ele tem 25 anos de idade. Contra ele foi cumprido o mandado de prisão preventiva da Vara Única de Pocinhos. Há uma pena de 14 anos de prisão por roubos na região, não só em Puxinanã, como também em Montadas, em Pocinhos, em Areal, naquela região ali, inclusive, também São José da Mata. Não houve resistência à prisão, como eu disse, ele tem 25 anos de idade e foi trazido aqui para a carceragem da Central de Polícia em Campina Grande. Está aí, portanto, um jovem de 25 anos de idade que já tem uma condenação de 14 anos por roubo na região de Puxinanã, em Pocinhos. Ainda nas notícias policiais, um casal suspeito de matar uma idosa em Guarabira foi preso no interior de Pernambuco. Tudo aconteceu na noite de 18 de setembro no bairro Alto da Bela Vista, em Guarabira. A vítima foi uma idosa e tudo indica que ela foi assassinada por causa de um problema com som alto. O curioso disso tudo é que a acusada de ser também a assassina dessa idosa procurou a polícia 3 dias antes para denunciar essa idosa por injúria e difamação. Só que no dia seguinte, essa idosa apareceu morta com golpes de faca. A vítima foi Maria José da Silva Felipe, que tinha 65 anos de idade. Os acusados são Severino Dias, conhecido como Bola, e a mulher dele, Sabrina Kelly. O casal foi preso sábado em Lagedo, no estado de Pernambuco, por policiais do Núcleo de Homicídios de Guarabira, no Brejo. O delegado Wagner Dorta falou sobre o caso. Efetuamos a prisão de Sabrina Kelly e Severino Dias da Silva, conhecido por Bola. Esse casal, no dia 18 de setembro, praticou um homicídio qualificado na cidade de Guarabira. A vítima, uma senhora de 65 anos de idade, que era moradora vizinha desse casal, foi brutalmente assassinada pelo casal. A vítima levou várias facadas, sofreu várias facadas. E desde então, esses criminosos estavam foragidos. Com um trabalho de investigação, identificamos que esses criminosos estavam escondidos na cidade de Lagedo, em Pernambuco, e montamos uma operação e fizemos a prisão desses meliantes. A seguir, a movimentação e avaliação dos alunos do primeiro dia de provas do Enem.
Foi cremado hoje em Cabedelo o corpo da atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues. A cerimônia foi restrita apenas a familiares. Lolita morava em João Pessoa com a filha desde 2015 e faleceu na madrugada do domingo, vítima de pneumonia. Lolita tinha 94 anos e há cerca de um mês estava internada em um hospital particular da capital paraibana. Olha, Campina Grande vai ganhar uma unidade do Hospital de Amor. A instituição, que tem sede na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, deve iniciar as atividades ainda no final deste ano e anunciou vagas para profissionais de saúde. O Hospital de Amor deve utilizar, no primeiro momento, a estrutura do novo Hospital da Criança e do Adolescente no bairro do Dinamérica, até que uma sede própria seja construída. Uma visita técnica para ver se as instalações condizem com o que precisamos, e a resposta é sim, condizem. Dentro, em breve, o pessoal da Secretaria de Obras, se eu não estou enganado, vão acabar de finalizar os últimos passos, e eu acredito que rapidamente nós já consigamos atender a população aqui nessa unidade. A princípio, prevenção de câncer de mama e prevenção de câncer de colo de útero. E, a partir disso, nós podemos evoluir para a prevenção de câncer de pele e prevenção de câncer de boca. Num primeiro momento, tanto esta unidade quanto a unidade móvel que percorrerá os bairros mais distantes, os municípios do entorno de Campina Grande, nós atenderemos por volta de 350 a 400 pessoas por dia. Olha, agora a gente fala do Enem 2023. Em Campina Grande, o primeiro dia de provas foi marcado por muita tensão e ansiedade sobre a redação. Teve estudante que não gostou muito do tema, viu? Uma hora antes da prova, o trânsito, que em Campina Grande geralmente é tranquilo aos domingos, ficou assim, intenso. Mas no Instituto Federal da Paraíba e FPB, no bairro Dinamérica, isso não causou dor de cabeça na chegada. A entrada foi tranquila, mas nas fisionomias dos inscritos a tensão era visível. O primeiro dos 2 domingos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, reuniu um misto de sentimentos. Tá ansiosa? Tô. Eu vou fazer como treineira, então é um preparamento, né, que eu tô tendo agora. E eu acho que vai ser uma experiência boa, minha primeira vez. Entendi. E eu tô nervosa pelas questões porque eu nunca fiz, então é isso. Eu acho que todo mundo fica meio nervoso, né? Porque, querendo ou não, a gente recebe muita pressão o ano inteiro. Mas a gente sabe que a gente foi preparado para esse momento, a gente se preparou o ano inteiro para isso. E se for da vontade de Deus que aconteça, vai acontecer. Muitos pais também não escondiam a ansiedade. Magnólia é professora e neste domingo tinha 2 filhos realizando o exame. Tô nervosa. Tô nervosa como se fosse eu que estivesse fazendo a prova. Entendi. 2 filhos fazendo a prova, não é isso? 2 filhos fazendo a prova, João Victor e Carol. Entendi. Ele é para valer, né? Ela tá como treineira. Isso. Carol como experiência, né? Como treineira, e João Victor para valer. Aos poucos, o movimento de candidatos foi diminuindo. Às 13 horas, os portões foram fechados com toda a tranquilidade. No IFPB, não houve correria de candidatos atrasados. Tinha início a aplicação das 90 questões das provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. Aqui na Paraíba foram um pouco mais de 124.500 inscritos no Enem 2023. Para isso foram preparados 374 locais de provas em 55 municípios do estado. Foram 4.363 salas. Este ano, o tema da redação foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Para Esther, que já fez a prova em outras edições, o tema não foi um dos melhores dos últimos anos. Eu gostei da prova. Assim, não estava muito fácil, mas o tema da redação foi um tema bom. Só que já teve o outro tema do ano passado, eu achei bem melhor. Para o Elton, o primeiro dia de prova foi positivo. O assunto da redação já havia sido discutido nos grupos de estudo. Agora, é só esperar o próximo domingo. Como é que o candidato sai, né, desse primeiro dia? Feliz, missão cumprida, né, do primeiro dia, já aguardando ansiosamente para o segundo dia. E aí aguardar, né, um bom resultado, um resultado positivo, né. Então foi tranquilo esse primeiro dia, essas 90 questões aí, mais a redação? Foi tranquilo, um tema muito bom, né. Até me surpreendi quando eu peguei a felicidade,
muito bom, sabe? É um tema que eu já vinha discutindo isso com os meus grupos de amigos. Olha, a Paraíba foi destaque em uma das questões de linguagens, códigos e suas tecnologias da prova do Enem de ontem. Na questão, o pôr do sol da Praia do Jacaré e as músicas tocadas por Jurandir do Sax são citados, como a gente está vendo aí na imagem. E olha, quase 4 milhões de alunos se inscreveram para a prova do Enem, que teve início no domingo. Segundo o Ministério da Educação, o balanço da avaliação foi positivo em relação aos anos anteriores. A prova do Enem teve um balanço positivo feito pelo Ministério da Educação e também pelo INEP. De acordo com informações do próprio Instituto, quase 4 milhões de pessoas se inscreveram para a realização da prova do Enem, um aumento de 14% em relação à prova do ano passado. Ontem aconteceu a primeira fase. Segundo levantamentos feitos pelo Ministério da Educação, a abstenção chegou a 28,1%, um número menor do que a prova do ano passado, que chegou a 28,3%, e ainda menor do que o período de pandemia, onde as abstenções chegaram a 55%. Um outro fator que chamou a atenção foi a denúncia de vazamento de imagens do caderno de provas e também do tema da redação do Enem. Esse vazamento já está sendo investigado pela Polícia Federal, mas, de acordo com o INEP e com o ministro da Educação, Camilo Santana, não houve prejuízos em relação a aplicação da prova. Ainda segundo Camilo Santana, cerca de 15 pessoas foram presas por causa desse vazamento, que aconteceu antes do horário permitido para que fossem divulgadas imagens, e o presidente do INEP disse que não há envolvimentos de funcionários em relação a esse crime. Camilo Santana também afirmou que isso não anula a realização da primeira etapa da prova do Enem e que na semana que vem a segunda etapa vai acontecer normalmente. A seguir, lutadora de Muay Thai aqui da Paraíba conquista cinturão em torneio no Rio Grande do Norte. E a gente volta falando de esportes. Você já ouviu falar em Fabiana Trator? Pois é, olha, ela está atropelando todo mundo que cruza o caminho dela. E a última vítima foi lá no Rio Grande do Norte, onde ela conquistou o cinturão. Dessa vez, a disputa entre uma potiguar e uma campinense terminou com um cinturão aqui para a Paraíba. Fabiana Alves, ou melhor, Fabiana Trator, trouxe para casa o cinturão da revanche no torneio estadual TS Combat de Muay Thai. Para mim foi muito gratificante, né, fazer essa revanche, como eu já tinha lutado com ela no Pernambuco. Aí, por erro da arbitragem, eu não fiquei com o cinturão. Mas, bola para frente, né, caiu a luta dela lá e o organizador do evento veio à minha procura para fazer essa revanche. E como o meu treinador diz, quando a gente quer mostrar trabalho, a gente vai, faz totalmente de novo, volta, monta a estratégia direitinho e, graças a Deus, eu trouxe o cinturão. A luta da revanche aconteceu no Rio Grande do Norte no último dia 29 de outubro. E para surpreender a rival, Fabiana mudou a estratégia da primeira luta. Dessa vez, meu treinador, Leandro Rotem, que é da Cidade de Esperança, ele fez uma estratégia totalmente diferente. Como o meu estilo é andar muito para frente, pegar de mão, a gente ficou mais pontuando, chutando mais as pernas dela. Quando partia para a prática do clinch, que era a luta mais agarrada, joelhar bastante, sempre pontuar mais, lutar sempre na regra. Aí onde foi que o meu jogo saiu melhor, graças a Deus, e eu consegui trazer a vitória. A atleta iniciou no Muay Thai em 2014. 5 anos depois, deu início às competições e logo ganhou o apelido de Fabiana Trator. Eu entrei no esporte para perder peso, que eu era mais gordinha, aí o intuito era perder peso, não era nem para competição. Aí fui pegando gosto, gostando, aí o meu antigo treinador fez, quer lutar? Eu disse, quero. Aí a gente fez a primeira luta, como todo iniciante eu perdi, mas eu quis continuar, né? E depois de 2014, eu continuei treinando, quando foi 2019 eu fiz a minha primeira luta, aí continuei, peguei gosto. A Fabiana é casada com o também lutador e professor de Muay Thai, Ivo Bispo, que agora vai ter a parceira de vida também como parceira de competição.
Ambos foram convidados para o Challenge de Muay Thai, uma das competições mais conhecidas do país. Espero agora, no mês de abril de 2024, a gente foi convidado para lutar no Challenge em São Paulo, que é um dos maiores eventos que tem lá. Aí a gente já está com essa luta marcada e as próximas que virão. Eu fui o único até hoje, o paraibano, a lutar nesse evento, que é um dos maiores do Brasil. E agora, não só minha atuação foi boa, como a de Pan também, que é a única atleta profissional da Paraíba, né, feminino. Aí foi tão bom também que agora vai disputar o cinturão lá em abril. Eu também vou lutar e ela também, como já vem dando show aí. Aí foi convocado aí o trio aí da equipe Cian Fight de Leandro Rotem, para fazer parte desse grande evento. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite.